microartesanato de vida. Através de um dia eu ter beijado o resíduo insípido que há no sal da lágrima, então a infamiliaridade do quarto tornou-se reconhecível como matéria já vivida. Se até então não fora reconhecida, era porque só fora insossamente vivida pelo meu mais profundo sangue insosso. Eu reconhecia a familiaridade de tudo. As figuras na parede, eu as reconhecia com um novo modo de olhar. E também reconhecia a vigília da barata. A vigília da barata era a vida vivendo. A minha própria vida vigilante se vivendo. Apalpei os bolsos do hobby, achei um cigarro e fósforos, acendi-o. Ao sol, a massa branca da barata estava ficando mais seca e ligeiramente amarelada. Isso me informava que se passara mais tempo do que eu imaginara. Uma nuvem cobriu o sol por um instante e, de repente, eu via o mesmo quarto sem sol. Não escuro, mas apenas sem luz. Então percebi que o quarto existia por si mesmo, que ele não era o calor do sol. Ele também podia ser frio e tranquilo como a lua. Ao imaginar a sua possível noite enluarada, respirei profundamente como se entrasse num açude calmo. Embora eu também soubesse que a lua fria também não seria o quarto. O quarto era em si mesmo. Era a alta monotonia de uma eternidade que respira. Isso me amedrontava. O mundo só não me amedrontaria se eu passasse a ser o mundo. Se eu for o mundo, não terei medo. Se a gente é o mundo, a gente é movida por um delicado radar que guia. Quando a nuvem passou, o sol no quarto ficou ainda mais claro e branco. De vez em quando, por um leve átimo, a barata mexia as antenas. Seus olhos continuavam monotonamente a me olhar. Os 2 ovários neutros e férteis. Neles, eu reconhecia meus 2 anônimos ovários neutros. E eu não queria. Ah, como eu não queria! Eu havia desligado o telefone, mas poderiam talvez tocar a campainha da porta e eu estaria livre. A blusa que eu tinha comprado, eles haviam dito que a mandariam e então tocariam a campainha. Não tocariam. Eu seria obrigada a continuar a reconhecer. E reconhecia na barata o insosso da vez em que eu estivera grávida. Lembrei-me de mim mesma andando pelas ruas ao saber que faria o aborto, doutor. Eu que de filho só conhecia e só conheceria que ia fazer um aborto. Mas eu, pelo menos, estava conhecendo a gravidez. Pelas ruas sentia dentro de mim o filho que ainda não se mexia,
enquanto parava olhando nas vitrines os manequins de ceras sorridentes. E quando entrara no restaurante e comera, os poros de um filho devoravam como uma boca de peixe à espera. Quando eu caminhava, eu o carregava. Durante as intermináveis horas em que andara pelas ruas resolvendo sobre o aborto, que, no entanto, já estava resolvido com o senhor, doutor, durante essas horas, meus olhos também deviam estar insossos. Na rua eu também não passava de milhares de cílios de protozoário neutro batendo. Eu já conhecia em mim mesma o olhar brilhante de uma barata que foi tomada pela cintura. Caminhara pelas ruas com meus lábios ressecados e viver, doutor, me era ao lado avesso de um crime. Gravidez. Eu fora lançada no alegre horror da vida neutra que vive e se move. Enquanto olhava as vitrines, doutor, com meus lábios tão ressecados como quem não respira pelo nariz, enquanto eu olhava os manequins fixos e sorridentes, eu estava cheia de neutro plâncton e abria a boca sufocada e quieta. Eu bem disse ao senhor: o que mais me incomoda, doutor, é que estou respirando mal. O plâncton me dava a minha cor. O rio Tapajós é verde porque seu plâncton é verde. Quando chegara a noite, eu ficara resolvendo sobre o aborto resolvido, deitada na cama com os meus milhares de olhos facetados, espiando o escuro, com os lábios enegrecidos de respirar, sem pensar, resolvendo. Naquelas noites toda, eu aos poucos enegrecia de meu próprio plâncton, assim como a matéria da barata amarelecia, e meu gradual enegrecimento marcava o tempo passando. E tudo isso seria o amor pelo filho? Se era, então amor é muito mais que amor. Amor é antes do amor ainda. É plâncton lutando e a grande neutralidade viva lutando. Assim como a vida na barata presa pela cintura. O medo que eu sempre tive do silêncio com que a vida se faz. Medo do neutro. O neutro era a minha raiz mais profunda e mais viva. Eu olhei a barata e sabia. Até o momento de ver a barata, eu sempre havia chamado com algum nome o que eu estivesse vivendo, senão não me salvaria. Para escapar do neutro, eu há muito havia abandonado o ser pela persona, pela máscara humana. Ao me ter humanizado, eu me havia livrado do deserto, sim, mas também o perdera. E perdera também as florestas, e perdera o ar, e perdera o embrião dentro de mim. No entanto, ei lá, a barata neutra, sem nome de dor ou de amor.
Sua única indiferenciação de vida é que ela devia ser macho ou fêmea. Eu só a pensara como fêmea, pois o que é esmagado pela cintura é fêmea. Apaguei a ponta do cigarro que já me queimava os dedos. Apaguei-o no chão minuciosamente com o chinelo e cruzei as pernas suadas. Nunca pensara que perna pudesse suar tanto. Nós duas, assoterradas vivas. Tivesse eu coragem, e enxugaria o suor da barata. Sentiria ela em si algo equivalente daquilo que meu olhar via nela? Até que ponto ela se aproveitava a si mesma e aproveitava do que era? Pelo menos, de algum modo indireto, saberia ela que andava de rojo? Ou andar de rojo não é coisa que a gente mesma saiba que está fazendo? Que sabia eu daquilo que obviamente viam em mim? Como saberia se eu andava ou não com a barriga encostada na poeira do chão? A verdade não tem testemunha? Ser é não saber? Se a pessoa não olha e não vê, mesmo assim a verdade existe? A verdade que não se transmite nem para quem vê. Este é o segredo de se ser uma pessoa? Se eu quiser, mesmo agora, depois de tudo passado, ainda posso me impedir de ter visto. Então, nunca saberei da verdade pela qual estou tentando passar de novo. Ainda depende de mim. Eu olhava o quarto seco e branco, de onde só via areias e areias da derrocada, umas cobrindo as outras. O minarete onde eu estava era de ouro duro. Eu estava no duro ouro que não recebe. E eu estava precisando ser recebida. Eu estava com medo. Mãe, matei uma vida e não há braços que me recebam agora e na hora do nosso deserto. Amém. Mãe, tudo agora tornou-se de ouro duro. Interrompi uma coisa organizada, mãe, e isso é pior que matar. Isso me fez entrar por uma brecha que me mostrou, pior que a morte, que me mostrou a vida grossa e neutra amarelecendo. A barata está viva e o olho dela é fertilizante. Estou com medo de minha rouquidão, mãe. É que minha rouquidão de muda já era a rouquidão de quem está fruindo de um inferno manso. A rouquidão de quem está tendo prazer. O inferno me era bom. Eu estava fruindo daquele sangue branco que eu derramara. A barata é de verdade, mãe. Não é mais uma ideia de barata. Mãe, eu só fiz querer matar, mas olha só o que eu quebrei.
quebrei um invólucro. Matar também é proibido porque se quebra o invólucro duro e fica-se com a vida pastosa. De dentro do invólucro está saindo um coração grosso e branco e vivo compus. Mãe, bendita sois entre as baratas, agora e na hora desta tua minha morte, barata e joia. Como se ter dito a palavra mãe tivesse libertado em mim mesma uma parte grossa e branca, a vibração intensa do oratório de súbito parou e o minarete emudeceu. E como depois de uma funda crise de vômito, minha testa estava aliviada, fresca e fria. Nem mesmo o medo mais, nem mesmo o susto mais.